Oi, mana. Boa noite, Adriano, Ananda, amor. Boa noite, Mari. Boa noite, Ellen. Obrigada, são seus olhos. Gente, minha segunda live. Esperar um pouquinho aqui e já vamos começar. Boa noite para quem está entrando. Vamos lá, gente, nossa segunda parte do tema feridas emocionais. Começamos falando das 3 feridas iniciais. E hoje vamos dar andamento, então, para quem não assistiu a primeira live, eu recomendo que assista a primeira, mas mesmo assim eu vou puxar algumas coisas que a gente falou lá no início, para deixar todo mundo alinhado, mais ou menos entendendo o que a gente está falando, tá? Boa noite, Dani, boa noite, Nandinha. Bom vê-los aqui. Obrigada pela presença de vocês, é uma grande honra receber vocês na minha casa, na minha sala, inclusive. E muito obrigada por me receberem aí, na casa de vocês, no espaço em que vocês estão agora. Então vamos lá, vamos dar andamento. Segunda parte da nossa live. Na nossa primeira, a gente falou sobre 3 grandes feridas e as suas respectivas máscaras. Então, primeiro falamos sobre a ferida da rejeição, a ferida do abandono e a ferida da humilhação. E hoje nós temos outras 2 para conversar. Mas vamos rebobinar um pouquinho para a gente alinhar, então, as expectativas. Da onde vem esse conteúdo todo de feridas emocionais? Isso começou com teorias de Reich. O Reich, ele foi um aluno de Freud, embora depois ele seguiu o seu próprio curso, não propriamente na psicanálise, mas, enfim, ele desenvolveu a teoria dos 5 traços de caráter. E para essa live, eu estou usando de embasamento o livro As 5 Feridas Emocionais, que é da Liz Bourbeau. É um livro que eu acho incrível e ele tem uma mescla de ciência com espiritualidade, que é algo que para mim faz muito sentido. Então, essas feridas emocionais, as outras 2, elas são a traição e a injustiça. Essas 5 feridas a gente tem em maior e menor grau. Na outra live eu até comentei, pode ser que algumas coisas vocês pensem, nossa, parece que está falando para mim, parece que eu sou exatamente essa pessoa. E em várias das feridas. Às vezes a gente vai escutando e pensando, nossa senhora, mas eu tenho tudo isso daí. E é normal. Pode ser que você se perceba em várias desses traumas. Já tem outras pessoas que pensam, nossa, não tem nada a ver, eu não me identifico com isso tudo, não percebo essas feridas em mim. E também é normal, pode ser que você passou a sua infância com poucas marcas grandes, com poucos eventos traumáticos. Provavelmente eles existam, tá? Todos nós temos esses traços em nós. Porém, a intensidade, sim, varia bastante de uma pessoa para outra. E essas feridas, como eu comentei, elas são desenvolvidas principalmente na nossa infância. É na infância que nós estamos começando a ter esse contato com o mundo externo. É na infância que nós estamos no nosso núcleo familiar.
E é justamente ali que acontecem nossos grandes eventos, que ficam registrados geralmente no nosso inconsciente. E por quê? Por que tanta coisa fica lá no nosso inconsciente? Nem sempre é por um mero esquecimento. Enfim, a infância está simplesmente lá esquecida porque a gente mal sabia se comunicar. Não é só por isso. O nosso inconsciente, ele trabalha com mecanismos de defesa. E muitas dessas feridas, desses traumas, o nosso ego ou a nossa mente, ela vai criando formas de nos proteger da dor, de nos proteger de lembranças difíceis, de nos proteger de tudo aquilo que é como se a nossa mente percebesse, nossa, isso aqui é pesado demais, isso aqui é difícil demais para eu lidar. Então ela omite, é como se o nosso inconsciente guardasse para si. Embora segue agindo e muitas vezes dirigindo a nossa vida. Então a primeira ferida que nós comentamos foi a de rejeição. Vamos fazer um recapitulado sobre isso. A ferida da rejeição, ela é como se fosse um movimento interrompido em direção aos pais. Enfim, toda criança, ela tem esse impulso de ir até o pai, de ir até a mãe. Ela busca o afeto, a aceitação, o amor, o carinho, a compreensão. E em algum momento ela pode ter se sentido rejeitada, tá? É a forma como a criança interpreta, como a criança sente os eventos. E às vezes não só a criança, tá? Principalmente a da rejeição, são feridas que podem acontecer quando nós somos bebês ou ainda antes, quando nós estamos na barriga da mãe. E a rejeição, ela é uma ferida muito profunda. A criança se sente rejeitada no seu ser. É como se ela não se sentisse autorizada a existir. Então, percebam como isso é forte. E como comentei, né? Então, pode acontecer inclusive na gestação. E aí nós temos tantos casos, né? Em que a gravidez não tinha sido planejada naquele momento, então o primeiro impulso da mãe é se assustar ou ficar Mulheres, quantas vezes nós não ficamos desesperadas esperando a menstruação descer? Então, isso por si só já pode sim ser um evento traumático. Embora, claro que existe um tempo gestacional até essa criança começar a desenvolver, até ela começar de fato a sentir. Mas a gestação envolve esse misto de sentimentos e o bebê também vai sentir tudo isso lá dentro da barriga da mamãe dele. A máscara da rejeição. O que é máscara? São formas que a nossa mente cria para nos proteger. Então, para lidar com essa ferida, é como se a gente assumisse máscaras. Na live passada, eu dei o exemplo que aparece inclusive no livro, de imaginar a ferida como se ela fosse uma ferida na nossa mão e ela está ali aberta. E a máscara é como se a gente usasse uma luva, é uma proteção, é uma forma que a nossa mente cria para nos proteger e para a gente criar estratégias de sobrevivência. Porque qual que é o maior medo de uma pessoa, uma criança que se sentiu rejeitada? É ela ser novamente rejeitada, é ela ser exposta, ela ser colocada à prova dentro da existência dela. Ela precisa falar, ela precisa se mostrar, ela precisa agir. Para ela isso é muito difícil. Então ela cria uma máscara que, no caso da rejeição, se chama de escapista. Por ser muito difícil para ela conviver nesse ambiente em que ela não foi aceita, em que ela não se sentiu benquista, ela usa esse artifício de tentar se esconder. É uma pessoa que vai passar a vida às vezes se sabotando, se ofuscando, não aparecendo,
ela não gosta de chamar atenção, até mesmo no corpo. O corpo da pessoa que se sentiu rejeitada, ele busca ocupar pouco espaço. São pessoas mais, geralmente mais magras, mais alongadas, o rosto mais alongado, usam muito a cabeça, no sentido de muito pensamento, imaginação, criatividade, é criar um mundo novo dentro de si, já que esse aqui foi tão difícil. Também são pessoas que se sentem culpa por tudo, inclusive a própria rejeição. A criança rejeitada, ela entende que foi culpa dela, que algo ela fez para ela não ter sido benquista, algo ela poderia ter feito diferente, e isso acaba se repetindo na vida dela em diversas outras situações. Ela sempre se sente muito culpada e também é uma criança que busca ser independente muito cedo. Eles acabam indo para a vida amadurecendo muito cedo, porque é uma forma de eles buscarem a própria independência. É uma forma de eles não estarem sujeitos a novos abandonos. Então, eles decidem fazer por conta própria. E essa, resumidamente, bem resumidamente, é a ferida da rejeição. A próxima ferida é do abandono. E aqui cabe comentar que elas são feridas cruzadas. Eu vivo a rejeição com a minha mãe e eu vivo do meu pai o abandono. Então a menina pode se sentir rejeitada pela mãe, o menino sente-se rejeitado pelo pai. Se é o evento com o pai do sexo oposto, a mãe do sexo oposto, a gente fala da ferida do abandono. Então elas têm muitas semelhanças. Voltando a falar, isso tudo é dentro da proporção que a criança sente. Não quer dizer que seus pais foram negligentes, que eles fizeram algo de mal para você, que eles te rejeitaram, te rechaçaram, abandonaram. Não é propriamente a palavra dita, tá? Tudo depende de como a criança sentiu, de como a criança interpretou os eventos. Inclusive, mais vale o sentimento que a criança teve do que o acontecimento em si. E ela pode interpretar de várias formas um acontecimento doloroso da vida dela. Inclusive, a rejeição e o abandono. Pode ser que ela não sinta a ferida de rejeição, embora ela possa ter sido rejeitada. O evento foi a rejeição, mas talvez ela se sentiu traída, ela se sentiu injustiçada, ela pode ter sentido muita raiva daquilo. Me alcançam? Então, a criança tem diversas formas de interpretar esses eventos que foram acontecendo na vida dela. Então, quem tem a ferida do abandono são pessoas que é como se eles não tivessem sentido o afeto devidamente. Eles têm carência de afeto, eles não se sentiram alimentados afetivamente. E então a máscara também da pessoa que viveu o abandono, da criança que viveu o abandono, é a máscara do dependente. São pessoas que têm mais propensão a serem dependentes emocionais. São carentes, é um mundo de drama, né? São pessoas que se apaixonam pelos próprios problemas também. Tem uma característica de ser muito vitimista, criam situações. E eles criam situações, criam dificuldades, criam doenças para chamar atenção para si. É um recurso que essa pessoa desenvolveu para chamar atenção para ela mesma. Não sei o que eu estourei aqui. Bora. É uma pessoa também que suporta muito, tem as costas largas, aguenta, e às vezes durante muito tempo, uma situação difícil, um relacionamento difícil. E são as famosas
síndromes da salvadora. Tem várias pessoas com com a ferida do abandono, que acabam se envolvendo em relações tóxicas, em relações difíceis. Inclusive, a pessoa que tem a ferida do abandono é a mais sujeita a se envolver em relacionamentos com um narcisista, com uma pessoa que, de alguma forma, se conecta exatamente com a ferida dela. E, inclusive, a pessoa que é narcisista, ela é controladora, ela é manipuladora. Não somente os narcisistas, tá? Mas as pessoas que têm essas características de ter uma facilidade com manipulação, em serem controladoras mesmo, elas também, de alguma forma, tocam nessa necessidade de controle da pessoa com a ferida do abandono. Porque a pessoa com a ferida do abandono, ela também tem necessidade de controlar. Por quê? Porque ela já foi abandonada, ou ela já se sentiu rejeitada. E para ela não ser abandonada, o que ela faz? Ela abandona antes, ela vai embora antes, ou ela cria os artifícios para ela também poder segurar a situação nas mãos dela. Então, também a pessoa com a ferida do abandono também tem características de controle e de manipulação. Eu comentei na outra live, às vezes até a voz, né? Usa a voz mais suave, é um jeito mais leve. Mas são feridas, são máscaras inconscientes. Deixa eu ver aqui que o pessoal está conversando. Alguns salvadores também ensinam filhos. Sim, não só ensinam, gente, mas quase sempre a nossa ferida emocional é a mesma ferida dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. E sim, ensina. A gente não só sente, porque imagina, viemos de dentro de um ser, fomos formados desse ser, mas nós convivemos, nós observamos, nós vivenciamos coisas e a gente vai colocando tudo isso para dentro de nós. Então, sim, acabam ensinando isso também. Eu coloquei esse assunto sobre a gente acabar atraindo pessoas. Então, a pessoa com a ferida do abandono acaba atraindo controladores para perto de si. E aí eu gostaria de comentar algo muito interessante, que é a teoria dos espelhos. Lacan, que é um gênio da psicanálise, foi um gênio da psicanálise, ele falava sobre os espelhos. Ele acreditava que as relações são reflexos, que os nossos relacionamentos eles são projeções de aspectos da nossa personalidade, né? Então, de coisas que a gente gosta e de coisas que a gente não gosta. E é nas relações, é justamente nas relações que nós nos desenvolvemos, que nós nos percebemos, que nós nos conhecemos. É um presente isso. A gente se constrói num relacionamento. Nós nos conhecemos, não é mesmo? E tem uma frase que eu gosto muito. Agora me veio ela e eu não sei o autor. Mas o que eu não gosto em você, corrijo em mim. Esse é um mantra muito interessante para a gente tentar trazer para a nossa vida. Porque geralmente, aquela coisa que nos incomoda no outro, geralmente ela também mora em nós. Em algum aspecto. Ai, Tainara, mas nada a ver. É impressionante como a gente odeia essa teoria dos espelhos, porque é muito doloroso para nós, é muito difícil e é incompreensível, de fato, porque o inconsciente, ele se esconde de nós. O meu inconsciente, ele se esconde de mim, mas o outro me percebe. Então, eu me ver é muito difícil. Eu me perceber é um trabalho que exige esforço, exige enfrentamento. Isso dói, isso incomoda.
talvez não tenha nada a ver, né? Essa coisa que te incomoda no outro. Mas talvez você esteja projetando na outra pessoa a parte sua que você nega, a parte sua que te é difícil de digerir, ou que você gostaria de ser um pouquinho mais. Quantas vezes a gente critica, uma moça toda arrumada, batonzão, toda perfumada, para uma situação mais simples e a gente fica, lá, toda, pra que tudo isso? Pra que toda essa maquiagem? Pra que toda essa roupa? Será que a gente não gostaria de ser um pouquinho assim também? Será que lá no fundo não é um recalque nosso? Então, essa fica aí a reflexão sobre os espelhamentos. Até tem post meu sobre isso, sobre os espelhos. Deem uma olhada lá, são 4 situações para serem compreendidas. Trauma, gente. Quando a gente fala de trauma, nós estamos falando, imaginem como se fosse um condensado de sentimentos. Sentimentos difíceis, sentimentos dolorosos, que não foram trabalhados adequadamente, tá? Que nós não elaboramos dentro de nós não demos os devidos significados. Então, são sentimentos que talvez também não foram aceitos ainda por nós. E quando a gente não cuida, quando a gente esquece dessas feridas, elas podem ficar lá no nosso inconsciente, dirigindo os nossos pensamentos, dirigindo as nossas ações, os nossos comportamentos. E enquanto nos é inconsciente, enquanto é um ponto cego, o que a gente faz? A gente repete, a gente revive, a gente reforça essa ferida até que aquilo seja visto. Ou seja, nós damos trabalho para a vida. Enquanto a gente não se cura, enquanto a gente não vai atrás, terapia, enquanto a gente não vai atrás, não, ao menos decide se colocar para melhorar, para evoluir, nós estamos dando trabalho para a vida. Porque, gente, as situações vão se repetir, elas vão vindo novamente. Então, muitas vezes nós encontramos naqueles que estão perto de nós, naqueles que a gente convive, carências muito parecidas com a nossa. Tô falando tudo isso para puxar lá com o espelho, para linkar por que as pessoas com a ferida do abandono acabam atraindo pessoas que tocam naquela ferida, né? Não só as do abandono, obviamente. Todas as outras feridas também. Nós vamos buscar pessoas que se conectam com aquilo. Sabe o famoso dedo podre que a gente fala? Mas eu tenho dedo podre, eu não sei escolher, meu Deus, tô sempre encontrando os mesmos abacaxis, né? Por que será? Não é só dedo podre, gente. Não é só que você não tem sorte, não. O que você não está observando em você? Boa noite, amiga. Boa noite, Andressa. Bem-vinda. Então, o que acontece? É na união, é numa relação que a gente se percebe. E eu gosto de dizer, gente, nós podemos ser seres muito evoluídos, conhecermos muitas teorias, mas num relacionamento, quase sempre é a minha criança conversando com a criança do companheiro. Em especial em situações de conflito, de briga, de estresse, nós trazemos as nossas feridas. Elas nos acompanham, estão aí na nossa bagagem. Por isso a importância de a gente trabalhar sobre isso tudo. Então, o que acontece? Nós, numa relação, nós somos confrontados com nós mesmos. Acaba que, na verdade, nós somos um espelhamento. E ou o casal se cura junto, ou o casal, ele se propõe de alguma forma, não precisa ser necessariamente em terapia, o próprio amadurecimento, a relação em si, se ela é positiva, se nós não estamos falando de patologia, se nós não estivermos falando de relacionamentos tóxicos, abusivos,
esse casal ele pode se construir juntos, eles vão se curando juntos, mas do contrário, eles vão sofrer, eles vão se machucar e aquilo vai indo até que não reste outra alternativa a não ser uma separação. É como se a vida procurasse enviar reflexos que vão marcar o caminho dessas pessoas, vai marcar o nosso caminho que a gente precisa percorrer para evoluir. Se a gente ignora, a gente não evolui. Não sobe de fase, não sobe de nível. Eu gosto de dizer, gente, que a vida, não é linear. A vida, ela é circular. E a gente vai vivendo uns ciclos e aí vai subindo de fase. Vai aumentando o meu diâmetro, vai aumentando o meu raio. Assim, eu vou vivendo várias experiências e vou trazendo de volta pro meu centro. Percebem? Então é como eu experimento o externo, trago de volta para mim. Eu vou mais um pouco pro externo, trago de volta para mim. Então a vida, ela é cíclica, ela é circular, ela não é linear. E enquanto nós não trabalhamos, elaboramos essas feridas, o que acontece? A gente fica aqui, ó, no mesmo circo. Eu não expando, eu não vou para o próximo nível, eu não vou integrando aprendizado, eu não vou integrando experiências se eu insisto que eu sou o alecrim dourado, que não preciso olhar para isso dentro de mim, não preciso resolver essas coisas, não, o outro foi o culpado, o outro era o problema da relação. Também, como a lei do retorno, pode ser. Vamos lá, que eu adoro falar, né? Como vocês podem ver, já nem toquei ainda nas duas próximas feridas. Então, gente, para a gente ter saúde mental, para a gente falar de inteligência emocional, nós precisamos transformar essas emoções, esses eventos, esses traumas, tudo isso que foi acontecendo na nossa vida, a gente precisa transformar eles em aprendizado, em impulsos, mas sem ficar sofrendo sintomas, sem ficar repetindo dores, confirmando aquela crença, confirmando aquele problema. Então, são das nossas feridas, são desses buracos que ficaram dentro de nós que a luz entra e que a luz sai. Então, a gente precisa aprender a fazer algo bom com isso do que nos aconteceu. A gente precisa aprender a entregar algo bom para o mundo a partir daquilo que a vida nos colocou de condições para a gente se desenvolver. A vida te deu isso, foram essas as suas condições. Esse aqui é o seu start. Se desenvolva a partir disso. Até mesmo as nossas feridas podem se transformar em fortalezas. Por que vocês acham que eu gosto tanto de estudar, que eu gosto tanto, eu tenho facilidade de também aprender e tenho facilidade de me comunicar? Eu gosto disso. Isso também foram artifícios que eu desenvolvi a partir de feridas que aconteceram na minha vida. Exatamente, esse é o desafio para sair dos vícios. A gente precisa reconhecer, ok, isso aconteceu comigo. Agora, eu vou elaborar isso daqui, eu vou pedir ajuda profissional se for necessário, mas eu vou transformar em algo de bom para mim. Todos nós temos traumas. Não tem um ser neste planeta que tenha passado sem trauma. O que a gente faz com isso é outra circunstância. A outra ferida, então, vamos aqui rapidinho, a outra ferida era de humilhação. A criança, todas essas feridas, gente, elas acontecem geralmente ali bem no início, muito nos anos iniciais da infância, tá? Bebê, os primeiros anos. A humilhação, ela geralmente acontece quando a criança está um pouquinho maiorzinha, ela está crescendo, ela está aprendendo a fazer as coisas, ela está aprendendo a se alimentar, ela está aprendendo a fazer higiene. Enfim, acontecem eventos ou acontece um evento
que gera uma grande humilhação. Ela se sente muito humilhada, muito envergonhada, inadequada, e aquilo se torna um trauma, se torna uma ferida. Quem não tem aí, quem nunca teve, sei lá, uma lembrança, alguma situação em que te diziam: nossa, mas que porquinha, olha aqui isso que você tá fazendo, seus coleguinhas vão rir de você, assim você não vai ter amiguinho, assim não sei o que, não sei o que. Percebe? Então, a criança, ela acaba vivenciando situações que lhe são humilhantes, e aquilo é a maior ferida que ela tem. Bullying. O bullying também pode deixar marcas desse tipo de ferida, tá? Porque ela se sente excluída, ela se sente inadequada, ela se sente... Os apelidos, exatamente, os apelidos, tudo isso machuca, tudo isso é doloroso. Imagine para uma criança, se é doloroso para nós adultos, que sabemos lidar com as nossas emoções, para uma criança é muito pesado. Então, a máscara da pessoa que viveu a ferida da humilhação, a máscara é a masoquista. E o nome já sugere, é uma pessoa que é ruim dizer isso, mas é como se ela sentisse prazer no sofrimento. Ela recria, ela procura dor, ela procura humilhação, obviamente de maneira inconsciente. Ela acaba reproduzindo isso. E eu também comentei na live passada, né? Ela se coloca em situações humilhantes. Aí ela vai, enfim, tem um casamento, tem uma festa bonita, escolhe uma roupa inadequada, embora possa ter roupas bonitas, mas ela erra o pulo, ou compra uma roupa que é menor que o número dela. Qual mais? Vai comer, se suja. Ai, quem nunca? Tô linda, maravilhosa num lugar, mas aí na hora estoura alguma coisa na minha roupa, perco algo, esqueço alguma coisa. Percebem? São situações que a gente cria ou então acaba se envolvendo, traz para si relacionamentos que lhe causam constrangimento. Aí vai e casa com o cara que te faz passar vergonha, que bebe e faz fiasco. Então são esse tipo de situações humilhantes que ela acaba trazendo para si. É uma pessoa que tem pouco orgulho de si, ela se menospreza, ela não percebe a grandeza dela, não vê. Ela realmente não vê, ela tem dificuldade de perceber o seu valor. Faz piada de si, o que também é um mecanismo, antes que alguém faça, eu já faço de mim, já vivi bullying, eu sei como é que é isso daqui. Então, antes que comecem a rir, eu aprendo a ser uma boa comediante. E ela é uma pessoa hipersensível. Até esse artifício da comédia é porque ela é muito... ela tem muita sensibilidade, mas ela guarda. É uma pessoa que vai guardando tudo dentro de si. Faz tudo pelos outros, carrega o mundo nas costas, se sobrecarrega, olha para todo mundo, menos para si. Para ela não olha. Então, Deus me livre parecer que eu descanso, que eu tenho uma vida boa. Deus me livre os outros acharem que eu tô na moleza aqui. Não, tá sempre se enchendo de coisas, se entope de compromisso, vive ocupada, se trata como a empregada da casa e adora falar sobre isso, adora apontar, porque quando ela humilha o outro, ela também reforça a ferida dela, da humilhação. Então ela fica dizendo, porque eu queria ver se não fosse eu nessa casa, porque olha aqui, eu sou empregada daqui, porque ninguém me valoriza, porque ninguém me respeita. Mas ela, será que se respeita? Será que ela se valoriza? Será que não é ela mesma que se coloca nessa situação? Porque a empregada, mas segue fazendo. Se descompensa nos excessos. Então, lembra que eu falei, vai guardando em si? Vai guardando em si. Então, compra muito, come muito, o próprio corpo dessa pessoa. Interessante comentar. O corpo, ele nos dá indícios sobre as feridas. Tem toda uma teoria sobre isso, inclusive os 5 traços de caráter do Reich, ele fala sobre as características físicas. E tem uma página que deve ter ainda, o corpo explica,
pessoal que fala sobre os 5 traços de caráter, e aí fala muito sobre o corpo. Comentei com vocês que a ferida da rejeição, o corpo costuma ser magrinho, alongado. O corpo da ferida da rejeição, ele é mais ovalado, formatos circulares, não necessariamente gordinho, tá? Mas são mais circulares e com pouca musculatura, com pouco tônus muscular. Então, tem mais aspectos de flacidez. Já o corpo dessa outra ferida, da ferida da humilhação, ele é um corpo grande, ele é um corpo que ocupa espaço. Pode ser mais rechonchudinho, mas também simplesmente pode ser um corpo mais quadrado, maior, braço grande. Então tem várias questões de características físicas que, se alguém tiver interesse de aprofundar sobre isso, é bem bacana também. Os traços de caráter, eles têm alguns nomes um pouco diferentes, tá? Esquizoide é o da rejeição, oral é o do abandono, enfim, a título de conhecimento. E a nossa próxima ferida, a ferida da traição, como acontece? O nome diz, a criança, ela se sentiu em algum momento da vida traída, enganada, ela se sentiu passada para trás pelos seus genitores. O livro, Chay, é As 5 Feridas Emocionais, o que eu estou usando de base para essa live e para anterior, As 5 Feridas Emocionais, da Liz Bourbeau, tá? Os 5 traços de caráter não é um livro, aí é um monte de teoria que começou há bastante tempo atrás, lá por 1920, por aí. A criança, ela se sente traída, se sente enganada, então se sente desta forma, como o nome diz, né? Ela se sente traída, tem dor maior, que se sente traído pelos seus pais, então rejeitado, né? A criança, ela pode sentir a rejeição como uma traição. Há várias formas de viver. Por isso que eu comentei, o evento que aconteceu na vida dela não necessariamente define a ferida, tá? Não é porque o pai abandonou que ela tem a ferida do abandono. Ela pode ter se sentido injustiçada, ela pode ter se sentido humilhada. Então, cada pessoa é um universo. Então, houve essa quebra de confiança, essa quebra de lealdade, e ela, o que ela vai passar a fazer, gente? Ser desconfiada, ser uma pessoa extremamente desconfiada. Essa ferida, ela acontece com o sexo oposto, é uma ferida vivida com o sexo oposto. Importante dizer isso aqui. E para quem gosta de estudar, essa ferida tem ligação com o complexo de Édipo, lá da psicanálise, lá de Freud, tá? Então, a menina, eu não vou entrar aqui nessa teoria, tá, gente? Mas a menina, ela pode se sentir traída quando ela percebe que o pai gosta da mãe, quando ela percebe que o pai é da mãe e não dela. Então, é uma forma, e o oposto também, tá? O menino vive isso com a mãe. E qual é a máscara para a ferida da traição? É o controle, são os nossos controladores, eles estão aqui. Os controladores, para eles não serem decepcionados de novo, para eles não serem traídos de novo, o que eles fazem? Eles tomam conta de tudo. Então, eles assumem o poder, eles vão comandar aquela situação. Então, eles são pessoas, os controladores são pessoas que o próprio corpo transmite força, são pessoas imponentes, são pessoas geralmente responsáveis e confiáveis, porque eles precisam demonstrar que eles são confiáveis. Não foram comigo, as pessoas traem, elas enganam, mas em mim você pode confiar. É uma postura assim. É uma pessoa com fala imponente também, tem facilidade de se expressar. São pessoas que gostam de atenção. E a característica física, os homens costumam ter o ombro largo, então são pessoas, o formato é aqui, ó, tá? Me fugiu o nome, mas o ombro maior, a cintura mais fina e as mulheres, em especial, o quadril maior. Então são
naturalmente pessoas atraentes. Não que as outras não sejam, tá? Até porque a gente tem resquícios de todas essas feridas em maior ou menor grau. Mas quem tem muito forte a ferida da traição costumam ser pessoas com uma sedução natural. Até porque eles precisam disso para ser controladores, tá? Eles usam dos seus artifícios. Então, são pessoas fortes, são pessoas corajosas, são pessoas resistentes, exigentes, se irritam com fraqueza, são intolerantes. Já identificaram algum chefe aí? Sim, porque essa forma autoritária também deles serem, eles acabam se dando muito bem no trabalho. Eles acabam ocupando espaços de liderança, ocupando espaços de poder. Chegam antes, fazem antes, não gostam de se atrasar, odeiam perder, detestam perder. Então eles estão sempre ali, sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. Tem sempre a última palavra. Precisam falar. Inclusive tem a última palavra nos assuntos que não é nem deles. Mas eles não percebem, porque eles são controladores. Então ele acha que ele está ajudando, ele acha que ele está apenas ajudando, mas às vezes ele está invadindo. É difícil para ele perceber esses limites. Não são pessoas que gostam de surpresas, eles gostam de previsibilidade, geralmente da previsibilidade que eles criaram. Então é um mundo bastante organizado por eles. Naturalmente, tem muita dificuldade de confiar e de delegar. Por quê? Porque eles sabem que eles vão fazer bem, eles sabem que eles vão fazer bem feito. E se eles tiverem que confiar no outro, é difícil para eles. São orgulhosos. Nada a ver esse assunto aqui de ferida emocional. Não tem nada disso. Que bobagem. Não, toca, segue. Não, esse assunto aqui não me interessa. Deus me livre de demonstrar fraqueza. Essas feridas podem ser desenvolvidas na vida adulta? Sim, mas principalmente na infância, tá? Tudo começa na infância. Tudo começa na infância. Enquanto adultos, a gente só reforça, revive, recicla. É como se estivesse um vírus aqui dentro e esse vírus ele diz: ninguém é confiável, todo mundo trai. E aí você o que faz? Repete situações, reforça situações, revive, traz pessoas para sua vida que te traem, traz situações que lhes são dolorosas. Mas repetição na vida adulta, tá? E aí você reforça a ferida. Mas elas acontecem mais na infância. É ali que o jogo começa. Os controladores são manipuladores também. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a pessoa com a ferida do abandono, ela acaba atraindo o controlador? E aí eu vou contar uma coisa muito legal. Quem sofre da ferida da traição também sofre da ferida do abandono. Elas estão ali agarradas. Porém, o inverso não é verdadeiro, tá? Quem sofre do abandono não necessariamente sofre da ferida da traição. Mas quem tem traição viveu o abandono de alguma forma. Até porque está vinculado com o sexo oposto. Então, se eu me senti traída pelo meu pai, eu também provavelmente me senti abandonada pelo meu pai. É uma ciranda aí de coisas, tá? É uma dança. Então, percebem como se conecta uma ferida com a outra? A vítima, a vitimista, a dependente emocional, a dramática, ela também pode ter em si a manipulação, o controle e atrai essa pessoa para a vida. E enquanto não se resolvem essas feridas, os dois vão seguir se machucando. Os dois vão seguir reforçando os traumas em si. E, gente, só que por trás de toda essa fortaleza do controlador, por trás de toda essa raiva, porque ele sente muita raiva, por trás disso tudo,
existe o quê? Por trás de toda raiva existe uma dor, gente. Não existe raiva sem dor. E esse é um dos passos de cura, inclusive, do processo infinito de cura, tá? É um dos passos. Porque quais são as etapas de uma dor, de um trauma? Primeiro você nega, depois você pode ver a situação. Quando você olha, tudo fica visível, tudo começa a aparecer. E aí você sente raiva, você sente ódio daquela situação, tem ranço daquelas pessoas. E quando você se propõe a olhar para a sua dor, você vai viver a tristeza. E quando você se permite sentir tudo aquilo, sentir, acessar toda aquela dor, é quando você começa um processo de aceitação, de elaboração, de ressignificação. E aí sim você começa a trabalhar aquele trauma. Então é todo um processo. Por trás de toda máscara existe a dor. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da traição e a dor da injustiça. De todas as feridas, as outras 3, eu fui falando frases de afirmação, coisas para trabalhar em si. Para quem sentiu aí que tem a ferida da traição, a minha recomendação é que você escreva uma carta perdoando alguém. Você sabe quem você tem que perdoar ou quais são as pessoas que você precisa perdoar. Pode ser lá do seu passado, muito distante, pode ser lá da sua infância, mas você sabe quem são as pessoas que lhe causaram dor ou as pessoas que reforçaram a sua ferida. Você vai escrever uma carta, mas você não vai mandar. Você vai escrever, vai tirar tudo de si, vai trazer toda aquela mágoa de si. Vai chorar, vai fazer o que o seu coração mandar. E quando sentiu que saiu, despejei tudo que eu precisava, você queima e descarta. É uma forma de você começar elaborando essas questões dentro de si. E para as feridas da traição me escutando aí agora, para quem sentiu, aprenda a fazer esse movimento aqui, gente. Eu vou baixar, aprende a baixar. Baixa a guarda. Baixa a guarda e repete assim, para si. Pode fechar os olhos se você quiser, fazer no seu momento, o momento que você quiser, e você simplesmente vai dizer assim, eu perdoo. Agora eu vejo. Agora eu percebo. E agora eu posso soltar. Eu confio. E repete isso para você, repete tantas vezes você puder, conseguir, precisar. Repete meditação, deixa cair essa crista aí, deixa baixar tudo isso que você está guardando aqui nos ombros, no pescoço, e aprende a se curvar. Até os animais, quando a gente olha um animal, quando ele se curva, é porque ele está confiando, ele está se entregando, ele está... Até no momento, às vezes, de caça, a gente vê, tem um momento que o animal se entrega, ele simplesmente se entrega. E não é uma entrega com dor, é um sacrifício, um sagrado ofício. A caça se entrega porque ela sabe que faz parte do ciclo da vida, é um confiar na vida. E é isso que a gente precisa fazer quando viveu essa ferida da traição muito forte, é deixar a vida conduzir, confia na vida que ela te leva também bem. Não é entregar tudo assim na mão do outro, nem se entregar com uma caça, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo para você aprender a confiar no universo, a confiar nas pessoas que te cercam, porque se você não confia, as pessoas também não vão poder confiar em você. É preciso confiar para ser confiável também. Nossa próxima ferida é a injustiça. Acontece quando a criança já é um pouquinho maiorzinha, quando ela começa a perceber os movimentos dentro da família.
e ela se sente, ela percebe, ela vê grandes atos de injustiça. Pode ser com ela, pode ser com os outros. Então, se é com ela de alguma forma se sentiu muito desrespeitada. Ela se sentiu desvalorizada. Ela percebeu que não houve parcialidade dos genitores ou dos cuidadores, dos criadores, porque a gente vive as feridas não necessariamente com o pai biológico, com a mãe biológica. A gente vive também com nos cria, quem está ali com a gente o tempo inteiro. Então, ela percebe que não houve justiça. Volto a dizer, é a percepção da criança, né? Como a criança sente, como o sentimento é mais importante do que aquele evento, tá? Às vezes uma ferida de abandono, gente, ela pode ser simplesmente porque a mãe trabalhava fora e ela ficava sozinha. Não é que a mãe é má, mas como você explica para um bebê que a mãe tem que ir embora por 8 horas, por 4 horas, por muito tempo? É muito difícil para um bebê, que aliás um bebê nem entende que a mãe é outra coisa, ele entende que ele e a mãe é uma coisa só. Então são coisas muito profundas para uma criança, para um bebê. E do mesmo modo, então, com as outras feridas. Elas são muito grandiosas, a gente não pode menosprezar o que acontece na infância. Não é coisa de criança, não é, ai, que bobagem. Para a criança não é. Para o mundo que ela tem naquele momento, para a percepção que ela é capaz de ter, não é bobagem, não é pouca coisa. Em nós meninas, a ferida da injustiça, ela pode acontecer também quando a gente tem uma mãe muito exigente. Aquela mãe que cobra, que é rigorosa, que é severa, né? Então, a máscara dessa criança, a máscara da criança que viveu a ferida da injustiça é a rigidez. É uma pessoa que acaba tudo muito controlado. É um controlador num outro nível, de ter que ser tudo metódico do jeito dela. Até o corpo da pessoa que viveu essa ferida, ele é todo reto, num sentido de não só reto, mas proporcional. Tudo é harmônico, tudo tem que ser perfeitinho, porque eles são perfeccionistas ao extremo. Então, eles se preocupam em ter um corpo com bons parâmetros, em ser magros, enfim, ter um corpo organizado. Tudo na vida organizado, inclusive o corpo. Inclusive, as pessoas com essa ferida, elas bloqueiam muito esse chakra aqui, ó, perto um pouquinho acima do umbigo, que é o chakra plexo solar. E é um chakra que a gente percebe as pessoas, percebe o ambiente, ele é um chakra que se comunica com o mundo externo. E seguidamente, então, essas pessoas, elas têm essa parte do corpo bastante bloqueada, porque são rígidas, são inflexíveis. São pessoas que elas têm uma necessidade de tudo estar perfeito, tudo está organizado, tudo está dentro daquele padrão e dentro do controle dela. Abraça tudo também, faz tudo sozinha, quer carregar o mundo nas costas, mas é por um outro viés. Cada ferida tem seu viés. O porquê esse aqui da injustiça é porque ela acha que só ela vai fazer bem feito. Só ela vai poder atender ao padrão de qualidade que ela tem. Então, é uma abraçadora de problemas. Percebam que toda pessoa que abraça problemas, que abraça, carrega o mundo nas costas, tem algo ali. Tem algo para ser visto, porque não, isso não é saudável. Não é, não vou dizer normal, mas não é um indício de algo saudável. Então, é abraçadora de problemas, é a que diz, não, problema, não, daqui eu resolvo, deixa pra mim isso daqui. É proatividade às vezes? Sim, claro que é, mas quando é demais e quando ela se prejudica e quando ela se sobrecarrega, não. Então, não é só proatividade,
É porque você está tentando ser amada, se é lá o caso da rejeição, do abandono, enfim, ou é porque você simplesmente não consegue acreditar que o outro também é capaz de fazer. São rápidos, são eficientes, claro, aprenderam a fazer tudo muito rápido, aprenderam a aprender, absorvem conhecimento muito rápido também. Então, são pessoas que trabalham muito bem, são muito eficientes, são proativas, são muito boas no que fazem, também podem galgar muitos cargos em função disso. São pessoas justiceiras, elas buscam a justiça em tudo, elas querem resolver o mundo. Advogados geralmente têm essa ferida, terapeutas geralmente têm essa ferida, porque observaram coisas, são as pessoas que se preocupam com os movimentos familiares, com os excluídos, com as perdas. Feminismo, esses movimentos todos fazem parte de quem tem forte dentro de si a ferida da injustiça, porque eles têm esse desejo de mudar o mundo. É um desejo infantil, mas existe. E eles acabam sendo arrogantes nesse sentido de achar que só o jeito deles é bom, só eles sabem, só eles são competentes, eles confiam muito no próprio taco. E eles são arrogantes até mesmo no momento de cobrar, por exemplo. Então, faz um serviço, presta alguma coisa e já tá pensando, ai meu Deus, mas coitada dessa pessoa, como é que ela vai me pagar? Como é que vai me pagar minha terapia? Eu já vou oferecer aqui, ó, como é que faz parcelado, para ver se a pessoa vai conseguir, porque ela não pode pagar. Vocês percebem como é uma arrogância você sentir pena de outra pessoa? Que arrogância você achar o que aquela pessoa pode ou não pagar. É parte dessa máscara. Ela simplesmente acha que o outro não tem condições. Às vezes elas querem salvar até os próprios pais. É a ferida da injustiça. Então elas querem ser a salvadora dos pais. Quem nunca escutou aquilo? Ai, o que é seu sonho? Ah, dar uma casa para minha mãe. Porque o meu sonho é dar uma casa para minha família. Eu poderia falar muito sobre isso, mas tá acabando o meu tempo. Então, se envolve em tudo que rolo, se envolve em tudo que é problema. Então, não se faz dinheiro e se envolve em muita injustiça. São pessoas que têm dificuldade de cobrar, têm dificuldade de fazer dinheiro e quanto mais olha para a injustiça, mais surge injustiça, mais surge problema para elas agarrarem. E quem você acha que é a pessoa que ela mais julga e que ela mais pune, que ela mais é injusta? Quem? É com ela mesma. É com ela mesma. Então ela se sente não merecedora das coisas. Ela perde coisas preciosas, aquelas coisas que são importantes para ela, que ela tem carinho, perde as coisas porque inconscientemente ela acha que não é justo que ela tenha, que não é justo que outros tenham. E ela pode se incomodar mais com as pessoas que têm as coisas do que com as que não têm. É uma coisa assim, bom, mas não pode essa pessoa aqui ganhar 20 mil e as outras ganhar 2 mil. Não, tem que ganhar todo mundo 2 mil, então. Vocês percebem? Não é necessariamente lutar para que todo mundo tenha ótimas condições. Não, é para tentar tirar daquele que tem, porque não é justo ele ter e os outros não. A pessoa rígida, ela precisa trabalhar em si a flexibilidade, a aceitação, ela precisa trabalhar a humildade. São, acho que basicamente essas 3 palavras: flexibilidade, aceitação e humildade, para reconhecer que as pessoas também são boas, que as pessoas também são eficientes, que elas são capazes de fazer com excelência, porém de outro modo. E vai ser bom também, pode ser bom também. E o exercício, para quem se identificou com essa ferida, gente, é honrar as coisas, agradecer, se curvar diante da vida, agradecer o que se tem, agradecer a tudo aquilo que te cerca.
Um bom exercício é você fazer com bastante frequência uma lista das coisas que você é grato pelo dia de hoje. Pelo que você tem hoje, pelo que você é hoje. Liste no mínimo 10 coisas pelas quais você é grato por ter. Então, e uma frase que eu tenho também, que eu vou compartilhar com vocês de mantra: sou grato por tudo e por todos como eles são. Sou grata por tudo o que aconteceu exatamente como foi. É um exercício para ir integrando dentro de si tudo isso que foi acontecendo na sua vida. Finalizando, gente, feridas são igual a traumas, tá? Feridas e traumas não é padrão de comportamento, não é temperamento, não confundam, são coisas diferentes. Embora sim, a gente vai desenvolver um padrão de comportamento com as nossas feridas, mas quando a gente está falando de trauma, nós estamos falando de coisas que nos atrapalham, nos doem, se antecipam, nos colocam em situações difíceis, fazem com que a gente perca pessoas, faz com que a gente sofra. Trauma é algo sempre a ser visto, a ser elaborado, a ser trabalhado, seja em terapia, em autoconhecimento. E as feridas, elas não fecham, né? Elas não vão sumir, mas a gente pode simplesmente não. A gente pode trabalhar e dar outro significado para elas, atribuir outras percepções. E como elas se antecipam, gente, isso eu aprendi em mentoria e eu vou compartilhar com vocês. Como as nossas feridas, elas chegam antes, numa discussão em especial, como elas falam antes, em momentos que vocês estão vivendo grande emoção, grande estresse, é como se a parte do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, enfim, que é o córtex pré-frontal, ele cede o controle para o inconsciente. Quando você está vivendo uma grande emoção, você simplesmente entrega o controle para o seu inconsciente. E aí o que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei que numa briga de casal geralmente são as duas crianças brigando? É isso aí, gente. Não tem raciocínio nesse momento. Então, o que você faz? Você dê um dia. Você coloca aquela conversa em stand-by e dê ao menos 24 horas para o seu cérebro reiniciar, para o seu GPS interno recalcular a rota e poder agir com racionalidade. Porque na hora da raiva vai ser a sua criança falando. E isso não é balela. Falar de criança interna, a gente vê cada coisa por aí na internet também, mas falar de criança interna não é balela, sabe por quê? Porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. O que significa isso? Aquilo que você viveu na sua vida está presente aqui o tempo inteiro. Tudo o que te aconteceu está aqui agora e age em mim. O seu inconsciente, ele se antecipa e ele não sabe que hoje é a Tainara adulta, que hoje aquilo lá não tem mais sentido porque ela já percebeu a realidade diferente. Não, gente, tá tudo guardadinho aqui. Enquanto não é elaborado, aquilo volta, aquilo repete, aquilo se antecipa. Então, gente, a dica é essa. A dica é 24 horas, deixa essa emoção baixar e depois você se analisa. Depois perceba como isso tudo aconteceu dentro de você, quais foram os seus sentimentos, quais desses nuances das feridas estão, enfim, se repetindo, estão acontecendo dentro de você. Muito obrigada por quem esteve guerreiro comigo aqui até o fim. Vi que se manteve, as pessoas, fico muito feliz, fico muito honrada. E se tiverem dúvidas, gente, se tiver algo para comentar comigo, vou ficar muito feliz de conversar com vocês. Até! Tchau, tchau!